Olá pessoal, sou Neise, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Mãe Jesus e hoje eu que estou encarregada de fazer o estudo nessa terça-feira na reunião de atendimento fraterno. Toda terceira terça-feira do mês a nossa reunião, o estudo é dedicado a um estudo referente aos desencarnados. Ao longo do mês, nós estudamos o Evangelho continuamente. Mas nessa terceira terça-feira do mês, aí a gente faz essa coisa especial, voltado apenas para temas aos desencarnados. Bom, o tema que eu escolhi hoje é sobre a oração. Porque muita gente às vezes se esquece que aquele que partiu precisa de oração assim como nós. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância da oração, não só na vida do encarnado, mas também no desencarnado. Mas para a gente iniciar e a gente homogeneizar os pensamentos, eu vou ler uma página que é do livro Vida Feliz. A psicografia é do Divaldo e o espírito Joana de Ângeles. E ela diz assim: nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra, os fatores agressivos amedrontam, e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por Ele amado, que te protege e abençoa. Não te afaste das suas leis, e se te enganares, em vez de te entregares a conflitos desnecessários, retorna ao caminho do dever sem receio algum. Joana de Ângeles. Então, vem aqui, Joana, através do Divaldo, nos trazer essa mensagem, de consolo, bem atual para os dias que estamos vivendo. Quantas pessoas passando por tantas aflições, por tantas perdas, tantas despedidas. Então, que nós possamos nos lembrar sempre que somos filhos de Deus e por Ele somos amados. E que Ele sempre vai nos proteger e nos abençoar. Então, com essa pequena prece, que essa página aqui traz, porque não deixa de ser uma oração, essas palavras de Joana, então nós vamos falar sobre o estudo de hoje. Então nós vamos falar sobre oração. Primeira coisa, a gente saber o que é uma oração, Então a oração é um estado de atenção interna, quer dizer, é um estado que nós temos de voltar para dentro de nós e para invocar a ajuda, ou agradecimento, para algum espírito, ou a Deus diretamente, ou quem são de outras religiões, aos santos, ao Espírito Santo, a qualquer denominação que queiras dar. Então a oração, ela está na nossa mente, mas a vontade tem que vir do coração. Porque não adianta a gente querer fazer uma oração apenas da coisa material, sem ter sentimento, no automático, a gente falar de qualquer forma. Porque a oração ou a prece, ela é um antídoto para os nossos sofrimentos, para os nossos estados de perturbação da alma. No momento que a gente para fazer uma oração, é um momento que a gente acalma,
né, a mente e também o coração. Então, Joana de Ângeles, mais uma vez, nos fala: a prece é antídoto eficaz para todos os estados de perturbação da mente e do coração. Funciona como claridade superior que verte da vida e penetra os absconsos recantos do sentimento humano. Então, né, a oração, a prece, ela vem nos trazer justamente essa claridade naquele momento que estamos no sofrimento, no momento que estamos nos sentindo sem saída. E quando recorremos a Deus ou a Jesus, nosso Mestre, é como se clareasse, é como se fosse aquele clarão do dia, né? Quando o dia vai amanhecendo e começa a vir aquela claridade, é isso que a prece ou oração faz dentro de nós. Chico, através de Emmanuel, né, diz no Livro da Esperança o seguinte: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, Emmanuel, né, vem comparar a oração como uma luz que você chega numa casa e você acende a luz e vê aquela casa toda bagunçada, roupa para todo lado, sapato espalhado, panela, aquela confusão toda. A luz não vai resolver isso daí. Não é porque você acendeu a luz que vai ser igual nos desenhos animados, né? Você fez assim e tudo fica arrumadinho, né? Quem dera, né? Mas não é dessa forma. Mas mostra aonde precisamos arrumar, aonde precisamos mexer. E a oração é isso daí, é essa lâmpada. Quando a gente faz a oração com fé, realmente com vontade, é como se acendesse essa luz dentro de nós e nós sabemos aonde precisamos modificar, mudar a nossa forma de agir ou perseverar. A claridade vai fazer com que a gente consiga enxergar o que é necessário ser feito, o que é preciso fazer para sair desse momento difícil. Então, a oração sempre vai ser uma luz para nós, né? Então, nós sabemos que oração, ela é importante em todos os momentos da nossa vida. Precisamos, né, através da oração, fazer o melhor possível. A oração, ela deve ser feita sempre de coração. Mesmo que seja uma oração que alguém escreveu, né, mas que a gente fale de coração. Mas se a gente puder falar com Deus, com as nossas palavras, será muito mais eficaz, porque nós vamos colocar ali o coração, né? Então nós vamos colocar a nossa dor, o nosso sofrimento e os nossos agradecimentos também com mais fervor do que se eu pegar uma prece pronta. Então a prece faz com que a gente, né, possa entrar em contato com o mundo espiritual superior. Ela nos nivela numa vibração melhor. E nesse momento de oração, a gente consegue enxergar o caminho melhor. Então, mas às vezes a gente acha assim, mas Deus não atende as minhas orações, eu faço tantos pedidos e não sou atendida. Então, devemos lembrar que Deus sempre vai fazer de acordo com o nosso merecimento. E Ele sempre tem misericórdia por nós. E às vezes estamos pedindo coisas que Ele sabe que vai piorar a nossa situação em vez de melhorar. Que às vezes nós achamos que aquilo, se aquilo for atendido, né? Se aquele nosso pedido for realmente atendido, vai melhorar a nossa situação. Mas Ele vê muito melhor do que nós. Então Ele vai perceber que aquilo vai piorar a nossa situação.
Então, Deus, ao atender um pedido que é dirigido a Ele, Ele primeiro ele vai ver se aquilo está na nossa programação e se vai ser bom para nós. Porque Deus sempre vai olhar o melhor para nós. E nem sempre o melhor para nós é o que nós queremos. Então, temos que ter paciência de saber esperar o momento certo das coisas acontecerem, né? E o poder da prece, né, gente? A prece, ela tá no nosso pensamento. Então, ela não depende de palavras. Ela não depende de palavra bonita, daquela prece maravilhosa que você leva 2 horas fazendo uma prece. Não. Às vezes, uma simples frase, desde que ela saia do coração, ela já vai ser uma prece. Então, a gente tem que saber que a prece, que a oração, ela não tem lugar específico, ela não tem palavras certas, ela tem o quê? Momento certo e o quê? Coração, ser feito de alma. Então, a gente pode estar andando na rua e estar fazendo uma oração maravilhosa a Deus. E podemos estar dentro da casa espírita e não estarmos ali. E a nossa oração ser da boca para fora, não ser de coração. Então não é o lugar que faz a oração. Muitas pessoas, né, às vezes nesse momento assim, onde os templos religiosos ficaram fechados, alguns ainda estão, como a nossa casa, questionam isso. Só que nós temos que lembrar que Jesus, que o templo está dentro de nós e nós carregamos conosco aonde nós vamos. Nós não precisamos de um espaço fechado para que nossas orações tenham efeito e para que sejamos atendidos. Nós precisamos sim estar fazendo de coração. E não adianta apenas pedir também. Temos que fazer a nossa parte. Queremos um emprego, mas não saímos de casa para procurar. Queremos, vamos dizer assim, um estudo, mas nem decidi o que eu quero ainda. Então, quer dizer, eu tenho que tomar as minhas atitudes para que eu possa ter realmente isso daí ser atendido de uma forma que seja para o nosso bem. Então, a prece, ela é um conjunto de coisas. Não adianta só eu chegar aqui e falar uma prece, pegar uma prece e ler, ou então decorar uma prece linda, né? E falar. Se ela não sai do meu coração, se eu não tenho vontade de fazer aquilo. Então, nós temos que lembrar que isso tudo está dentro de nós. E nós precisamos lembrar que nós temos, assim, ultimamente, então, só pedido. E esquecemos de agradecer. Agradecer por termos a nossa casa, a nossa família. Por mais que seja difícil às vezes, mas nós estamos em melhor situação que muita gente. É só olharmos ao redor. E quando eu digo ao redor, não é só na vizinhança, não, ao redor do planeta, né? Porque nós estamos vendo aí países passando por coisas dificílimas, crianças passando fome, desamparadas, separados dos seus pais. E nós às vezes estamos reclamando porque não podemos sair de casa. Então temos que agradecer muito a Deus ainda por estarmos em condições de fazer muitas coisas. E quando a gente fala dessa questão da prece, da oração, a gente vê, né? A prece ela tem um poder de alcance imenso, porque é a nossa mente aliada ao nosso coração que vai emitir isso. Então, por exemplo, as casas espíritas trabalham muito com as vibrações à distância. Fazemos vibrações para diversas pessoas. E o que é a vibração? É justamente a união de várias pessoas orando e desejando coisas boas para uma determinada pessoa, um determinado lar.
uma determinada família. E isso, se cada um fizer isso por si mesmo, aos que estão ao seu redor, pela sua vizinhança, se cada um fizer isso, o planeta inteiro vai ser beneficiado com essas vibrações que são orações. Então ela tem um alcance que nós quisermos, vai depender de nós. Mas como eu tinha dito no início, né, na terceira terça-feira do mês, nós fazemos sempre um estudo voltado aos encarnados. E aí agora, né, vamos falar, e a prece por eles, pelos mortos? Será que tem o mesmo alcance do que eu fazer uma oração por alguém que está aqui ao meu lado, ainda encarnado? Então, eles são os que mais precisam das nossas orações. Principalmente aqueles que partiram em sofrimento, com doenças sérias, ou com raiva, ou pelo suicídio, ou pelos desastres, sejam eles de que natureza sejam, acidentes, né, de diversas coisas, atropelamentos, diversas formas. Então, quando a gente ora por um desencarnado, a gente está levando essa luzinha que eu falei, que a oração é uma lâmpada, que a gente, como chegasse em casa, a gente enxergar as coisas. Então, quando a gente ora por um desencarnado, por esse ente querido, ou por aqueles que a gente não conhece também, nós estamos fazendo isso também, levando essa luz para esses irmãos, principalmente por aqueles que tiveram o seu desencarne de uma forma brusca, através de sofrimento, de doença, de suicídio. Então, quando eles recebem a nossa oração, eles sentem o quê? Que alguém está lembrando deles. Então, por isso é importante orar todo dia por eles. Porque assim como nós sentimos saudade, eles também lá no mundo espiritual sentem a nossa falta. Então, a gente orar por ele todos os dias, isso vai reanimar a coragem deles, a vontade de seguir adiante, de ter certeza de que a vida continua. Então, isso vai estimular naqueles que tiveram uma vida, vamos dizer assim, não tão de acordo com as leis divinas, que ele consiga se arrepender do que ele fez, que ele tenha vontade de reparar os erros se ele fez mal a alguém. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer com a nossa oração para esses desencarnados. Nós podemos estimulá-los a ter essa vontade. E se esse desencarnado fez a nós algum mal, que nós possamos nas nossas orações perdoá-los, para que ele possa continuar e se arrepender do que fez. Então, isso é muito importante, a oração por aqueles que se foram, pelos desencarnados. Precisamos realmente ter essa certeza em nós de que nós estamos perdoando e orar pelos nossos entes queridos e por todos esses irmãos que estão partindo agora na pandemia, muitos não querendo, né? Então, foram pegos de surpresa, estão passando por momentos difíceis, os familiares não conseguem aceitar. Então, tudo isso é importante a gente fazer oração por eles, para que eles tenham essa aceitação e os familiares também. Bom, mas aí como nós vamos orar? A primeira coisa, né, porque nós quando oramos, geralmente nós pedimos mais coisas materiais até do que outras coisas. Mas a primeira coisa que a gente tem que pedir é que a luz possa clarear o nosso caminho e as nossas ideias, para que possamos sempre ter discernimento em todas as atitudes nossas. Outra coisa, pedir forças para resistirmos ao mal, porque o mal está em nós. Todos nós temos. E precisamos o quê? Trilhar o caminho do bem. Estamos aqui para corrigir as nossas imperfeições. A nossa inveja,
o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então temos que pedir força para resistir a esses males, né? De não cair nessas tentações. Pedir assistência dos espíritos superiores para que eles possam nos guiar nesse caminho do bem, para que eles nos mostrem sempre o caminho que Jesus trilhou. Pedir bons conselhos, né, para que as intuições boas venham, para que possamos tomar decisões acertadas. Jesus disse, né, batei a porta e ela vos abrirá. Então, que nós possamos bater a porta pedindo essas coisas, força para a nossa caminhada, luz para a nossa caminhada, que possamos ter discernimento para não sucumbirmos aos nossos defeitos, que são muitos. Então, nós sabemos o quê? Que nenhuma súplica nossa fica sem resposta. Se ela demorar, às vezes é porque não é para ser. Estamos pedindo algo que não vai ser bom para nós. Então, temos que pensar nisso, que nem sempre o que pedimos é o que precisamos. No Livro dos Espíritos, né, continuando a falar dos desencarnados, tem uma pergunta lá que diz, que é a 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. Então, quer dizer, quando a gente ora pelo outro, além da gente estar ajudando o outro, estamos também sendo ajudados porque nós estamos pensando nesta outra pessoa, né? Então, André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele diz: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então ele fala ali, a prece não é movimento mecânico de lábios, não é abrir a boca e ficar, né, só falando no automático. Pegar um Pai Nosso, orar, pegar a Ave Maria, orar, ou a prece de Francisco de Assis, seja lá qual prece que a gente saiba de cor, simplesmente pelo fato de orar. Então ele fala, a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Quer dizer, não é botar lá um CD e ficar rodando no automático. Ele fala que a prece é vibração, energia e poder. E temos que sentir isso quando fazemos a prece, seja ela para os desencarnados ou pelos encarnados. No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz fala também, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, a prece é uma ação provocando uma reação que lhe corresponde. Mas ele fala, conforme a natureza, né, ela paira na região que foi emitida. Vai se elevar ou mais ou menos. Então, se nós estamos fazendo uma oração por coisas boas, vamos dizer, a gente está fazendo uma oração por todo mundo, pedindo coisas boas, ou por alguém que está doente. Então, essa é uma elevação o quê? Máxima. Mas se eu faço uma oração pedindo para a derrota de alguém, se eu quero ver a destruição de alguém e eu coloco isso nas minhas orações, eu estou o quê? Baixando
essa vibração. Então ele fala aqui, cada prece, tanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Então, se eu estou apelando para as coisas boas, com as boas vibrações, eu vou associar a mim o quê? Espíritos que estão com esse mesmo modo de pensar e agir nas coisas boas. Se eu estou com baixa vibração e pensamentos ruins, eu vou me associar a espíritos também com baixa vibração. Então, a oração, né, ela tem algumas qualidades simples. Ela tem que ser o quê? Discreta. A gente não precisa ficar colocando em evidência, pedindo as coisas pra gente o tempo inteiro. Tem que ser sincera, independente de seja uma coisa íntima nossa ou para algum desencarnado. A gente tem que lembrar de pedir perdão, mesmo que a gente ache que não fez nada. Pedir perdão para aqueles a quem magoamos, mesmo que involuntariamente, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ter humildade de se colocar à disposição para uma modificação interna. Então precisamos ser humildes, esquecer o orgulho e a vaidade na hora que estamos fazendo a nossa oração. Precisamos, como eu disse, porque às vezes a gente acha que a gente nunca fez nada de errado e que não precisamos pedir perdão. Mas todos os dias precisamos pedir perdão. Se nesta encarnação não fizemos nada para magoar ninguém, o que é meio difícil, em outras fizemos. Então tem sempre alguém a quem precisamos pedir perdão. Mas a nossa vaidade, o nosso orgulho não nos deixa pedir perdão. Né? Nós falamos lá no Pai Nosso, né, sobre o perdão, mas nós realmente não perdoamos como deveríamos. Então precisamos lembrar disso nas nossas orações, de pedir perdão a todos aqueles a quem magoamos, mesmo que tenha sido involuntariamente. Então, principalmente para os desencarnados, tá, gente? Para que eles possam ficar em paz, que possamos pedir perdão a eles e perdoá-los. Se alguém nos fez alguma coisa e já está no mundo dos desencarnados, né, no mundo espiritual, que ele possa receber o nosso perdão, que ele possa se sentir realmente, né, perdoado, para que ele possa seguir o caminho dele em paz. É importante demais para o desencarnado o perdão de quem está encarnado. Às vezes, pais e filhos, né, brigam, ficam brigados, e um parte para o mundo espiritual e o outro fica aqui com remorso, mas é incapaz, às vezes, de pedir perdão. Então é importante, ou de perdoar. Então é importante a gente fazer essa análise, né, sobre nós mesmos, sobre a oração, de como estamos orando, como estamos nos comportando. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre a oração, da importância. E também lembrar que nós, todos os dias nas nossas orações, devemos lembrar da família universal, de todo o planeta, lembrar de todos aqueles que estão em aflição, não só daqueles a quem conhecemos. Então agradeço a todos e deixo hoje um convite para que na próxima sexta-feira, às 19h30, possam acessar o nosso canal do Facebook e o YouTube do Centro Espírita Monte Jesus.